voltar ao texto do Salmo 125. Vamos relê-lo. E vamos orar pedindo o auxílio do Senhor durante a pregação. Salmo 125, cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Senhor Deus, nós te suplicamos mais uma vez que o Senhor abençoe a pregação, não apenas aqui em nossa congregação, mas em todos os lugares onde igrejas fiéis de Jesus Cristo estiverem invocando o nome do Senhor nessa noite de domingo. Abençoa a palavra lida e a palavra pregada. Abençoa os ministros fiéis e abençoa a igreja de Cristo Jesus que está reunida em todos os lugares para ouvir a mensagem do Evangelho. Nós te suplicamos, Senhor, que abençoe-nos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, esse salmo faz parte daquele conjunto de salmos chamado Salmo de Degraus. Era um grupo de salmos escrito em diferentes momentos da história de Israel, mas basicamente reunido como um grupo de salmos a serem cantados nas grandes festas de Israel. Muito provavelmente a organização desse grupo de salmos, do jeito que a gente tem hoje, aconteceu depois do cativeiro babilônico. Alguns sugerem até que Esdras fez essa organização. Quando o povo de Israel no passado cantava esses salmos, enquanto eles estavam viajando como peregrinos para Jerusalém, saindo de todas as regiões de Israel, até das regiões mais longínquas, e até mesmo aqueles judeus que estavam morando fora de Israel, espalhados pelo mundo todo, eles viajavam para Israel, cantando esses salmos, se lembrando que eles eram peregrinos nesse mundo. E eles esperavam a concretização da promessa quando a Jerusalém celestial, enfim, estivesse entre nós. E mesmo aqueles judeus que habitavam na terra da promessa, em Israel, eles ainda reconheciam que eram peregrinos e que esperavam a pátria definitiva. E o Salmo 125 é um salmo que trata de um sentimento particular dos peregrinos durante essa jornada para Jerusalém celestial. Trata do tema da segurança enquanto nós caminhamos nessa terra debaixo das ameaças dos ímpios que dominam sobre este mundo e que promove toda sorte de perturbação à igreja do Senhor Jesus Cristo enquanto caminhamos para a Jerusalém celestial. Nós lemos também o texto do primeiro capítulo da carta do apóstolo Pedro, porque muito claramente o apóstolo explica que essa peregrinação é aplicada à igreja de Jesus Cristo. Agora, crentes de todos os lugares, de todas as épocas, que alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo, estão também nessa peregrinação. Nós estamos nesse mundo como peregrinos, caminhando para Jerusalém celestial, esperando a concretização da promessa. E enquanto nós caminhamos para Jerusalém celestial, como igreja, nós passamos por todo tipo de provação, especialmente debaixo da mão de governantes ímpios e tiranos. E eu estou falando sobre isso porque o versículo 3 desse Salmo 125 é o motivo desse salmo. O contexto do salmo indica um contexto
de opressão debaixo de governo opressor. Veja o versículo 3: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estenda a mão à iniquidade. O povo de Israel no Antigo Testamento, e até mesmo na época de Jesus, por vários momentos, esteve dominado por tiranos. Seja tiranos estrangeiros, lembre-se que Israel foi cativeiro da Babilônia durante 70 anos, levados para lá por Nabucodonosor e permaneceu debaixo de opressão durante os governantes seguintes. Lembre-se também que o Reino do Norte enfrentou severas ameaças debaixo do rei da Assíria. E então não dá para dizer exatamente em que momento da história de Israel esse salmo foi feito e a que momento específico ele representa. Pode ser em qualquer um desses períodos, mas pode até mesmo se referir a um dos períodos de Israel, onde o próprio reino de Israel, seja o norte, seja Judá no sul, estavam sendo governados por reis judeus ímpios. Infelizmente, os livros de Samuel, de Reis e de Crônicas registram momentos da história do povo de Deus em que aquele que estava sentado no trono de Israel e no trono de Judá, que deveriam representar o cetro de Deus, estavam governando como ímpios, oprimindo o povo da aliança. Seja qual for o caso, seja a referência a um governante estrangeiro ou mesmo dentro o povo de Deus, quando o povo de Deus sofre a opressão desses tiranos ímpios por um período muito demorado, existe sempre o risco de que até mesmo os justos acabem sucumbindo e se entregando às próprias perversidades dos seus governantes. É por isso que o Salmo começa com uma palavra de confiança dos justos. O Salmo começa dizendo: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Tem uma versão desse Salmo bem conhecido, né? Talvez esteja na mente de alguns: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O único detalhe é que essa versão cantada do Salmo falha na letra, porque se você observar, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião e não como os montes de Sião. Então, eu acho que ele deslizou na hora da letra do Salmo, provavelmente porque no segundo versículo vai falar sobre os outros montes que estão em redor de Jerusalém. Talvez isso levou a uma confusão, mas o texto hebraico realmente fala especificamente sobre o Monte Sião, o monte que serve de fundamento para a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava edificada sobre um monte específico, chamado Monte Sião, às vezes denominado Monte Santo, o Monte da Aliança de Deus. E então o salmista, apesar do que ele descreve sobre o governo desses ímpios, ele começa o salmo com muita confiança, dizendo: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, permanece firme para sempre. Geração após geração, o Monte Sião tem sofrido abalos sísmicos, terremotos, efeito da erosão, chuva, tempestade, mas apesar disso ele continuava lá, firme e forte. Então o salmista compara a firmeza do monte de Sião com a firmeza daqueles que estão estabelecidos sobre o Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O salmo não está falando de uma confiança naquele sentido de coragem, de afoiteza para enfrentar qualquer perigo, mas está falando sobre firmeza, solidez, segurança, aquela base sobre a qual a casa edificada permanece firme. Então essa segurança tem a ver com o fundamento que sustenta o crente.
E o fundamento que sustenta o crente é o Senhor. Assim como Sião sustentava a cidade santa de Jerusalém e o templo santo do Senhor, assim também é Deus, o fundamento do crente. É Deus que sustenta o crente. Jesus Cristo ensinou sobre a firmeza desse fundamento em Mateus capítulo 7, aquela história bem conhecida da casa edificada sobre a rocha, em contraste da casa edificada sobre a areia, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o Senhor Jesus ensina que a casa edificada sobre a sua palavra é a casa edificada sobre um fundamento firme, e assim também é o crente que está edificado no Senhor. Ele pode ser atacado e abalado de todos os lugares, mas ele permanece para sempre. O versículo 2 desse Salmo 125 complementa essa imagem. A primeira imagem é a imagem da solidez, da firmeza do fundamento, que é o Monte Sião. Um monte em específico, mas essa imagem é ampliada no versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, o Salmo começou falando sobre a firmeza do Monte Sião e agora prossegue falando sobre a proteção ao Monte Sião, que era promovida pelas demais montanhas que estavam em redor de Sião, ou em redor de Jerusalém. Então, essas montanhas em redor de Jerusalém, historicamente, funcionavam como uma proteção natural contra as invasões de povos inimigos. Por isso, Jerusalém, desde o princípio, foi uma cidade tão difícil de ser conquistada. Lembre-se que Israel, com Josué, conquistou a Palestina para o povo de Deus, mas os jebuseus continuaram durante todo o tempo de Josué lá dentro de Jerusalém. Ninguém conseguiu tirar os jebuseus de lá. Somente na época de Davi. Imagine quantos séculos se passaram desde a invasão de Canaã até a época de Davi, quando Davi, então, desenvolveu uma tática para conseguir penetrar nas fortalezas da cidade por meio dos dutos que alimentavam a água da cidade. Então, Davi foi bem esperto, ele sabia que não seria tão fácil, mas ele, com a sabedoria de Deus, encontrou e transformou Jerusalém, a antiga cidade dos Jebus, em cidade de Deus, a cidade santa, a cidade de Davi. Então, o povo de Deus estava bem consciente que, embora historicamente essas montanhas funcionavam como tipo de proteção natural à cidade, e até mesmo as fortalezas, as muralhas de Jerusalém também funcionavam como uma proteção contra a invasão dos invasores, o povo de Deus sabia muito bem que não eram os montes que protegiam a cidade, como não eram as muralhas, como não eram os exércitos de Israel que protegia a cidade sagrada, mas era Deus mesmo. O povo de Deus sempre confessou isso. O Salmo 127, logo em seguida, os irmãos podem observar no versículo 1, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aqui no Salmo 125, o povo de Deus celebra o Senhor cantando, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta
em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Eles usam a figura das montanhas em volta de Jerusalém para evocar a proteção do próprio Deus em volta do seu povo. Então, a confiança do povo de Deus não era as muralhas em volta de Jerusalém, mas era a certeza de que, assim como eles podiam olhar para Jerusalém e ver as muralhas cercando a cidade, eles tinham certeza que Deus estava em derredor do seu povo. Essa imagem de Deus cercando o povo da aliança é de fato uma imagem muito bonita. A gente pode ver ela de maneira bem exuberante na passagem de 2 Reis, capítulo 6. Eu vou citar aqui particularmente os versículos 16 e 17, mas é uma boa passagem para ler em casa com a família ainda hoje, ou durante a semana, porque em um determinado momento da história do povo de Israel, o rei da Síria estava tentando invadir o norte, Israel, mas toda vez que eles preparavam a emboscada para o exército de Israel, Deus revelava a Eliseu. E Eliseu informava ao rei de Israel, e o rei de Israel seguia por outro caminho. E assim o rei da Síria nunca conseguia emboscar o exército do Senhor. Até que um dia o rei acusa de haver traidor no meio do seu exército. Porque toda vez que eles emboscavam, o exército de Israel conseguia escapar. Então dos seus homens informa que não era isso que estava acontecendo. O que acontecia é que existia um profeta em Israel, que todas as vezes que o rei estava planejando a emboscada, ainda na sua cama, Deus já mostrava ao profeta, e assim o povo de Israel acabava escapando. Então, o rei da Síria decide que tem que capturar o profeta, tem que calar a boca do profeta, tem que silenciar aquele que é a voz de Deus no meio do povo. E assim, o rei da Síria veio com seus exércitos e cercou a cidade de Samaria, que era também análoga a Jerusalém, cercada por montanhas, e lá estava o profeta Eliseu. No versículo 16, o jovem assessor de Eliseu, Geazi, sai de manhã bem cedinho da casa onde eles estavam e ele toma um susto, porque quando ele sai, ele vê as montanhas em volta de Samaria completamente tomadas pelos exércitos dos assírios. O jovem fica espantado, e você pode ler no versículo 16, ele dizendo: ai meu senhor, o que faremos? O versículo seguinte registra a resposta do profeta Eliseu. Eliseu disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou, e Deus abriu os olhos do moço, e ele pôde ver carros de fogo com seus exércitos angelicais em número muito maior do que os exércitos dos assírios. Assim está o Senhor em derredor do seu povo. Não há por que temer. Mesmo quando os ímpios se levantam contra o povo do Senhor, não há o que temer. Deus, ele protege, ele preserva o seu povo para sempre. Como diz o Salmo, o Senhor permanece em derredor do seu povo para sempre. Isso, de fato, amados irmãos, se nós não apenas lemos essas coisas, se nós não apenas conhecemos essas frases por meio da versão do Salmo que nós às vezes cantamos, mas se de fato nós confiamos naquilo que o Senhor está declarando para nós nesse Salmo, isso de fato vai dar bastante confiança para a igreja. Ouvir que o Senhor está em redor do seu povo será de fato um conforto muito grande quando as provações vierem, quando os ataques dos ímpios vierem. Quando até parecer que eles estão prevalecendo, a gente pode se recordar do que o Senhor prometeu, e que eles não vão prevalecer para sempre contra o povo do Senhor.
Mas no versículo 3 tem uma coisa bem interessante aqui, porque muito embora a gente pode ter essa confiança de que não importa os ataques do inimigo, Deus está em derredor do seu povo. Isso é uma verdade que a gente tem que abraçar e confiar e celebrar a Deus por ela. Mas, apesar da segurança que nós podemos ter em Deus, de que Deus está em nosso derredor e nos protege, o perigo de fracasso é real. Não é brincadeira, não. Observe o final do versículo 3. Por que é que o cetro dos ímpios não permanecerá por causa da sorte dos justos? Para que os justos não estendam a mão à iniquidade. Porque o perigo de acabar cedendo e se aliar à impiedade dos ímpios é real. É um perigo real. Sempre que essas provações no meio do povo de Deus se dão por um período muito prolongado, nós podemos ler isso nas Escrituras, um enfraquecimento do povo de Deus em seguida a isso. E governos ímpios sabem disso. Eles sabem que se eles persistem em suas perversidades, pouco a pouco eles vão minando a resistência até dos mais justos. Quanto pior for o governante, mais o povo sofrerá. E a igreja não escapa disso, não. Nós estamos vendo a sequência de pregações em Tessalonicenses que mostra claramente a igreja vai sofrer os danos da manifestação do homem da iniquidade. Tem um exemplo na palavra de Deus para nós refletirmos. O reino do norte em Israel, lembre-se que Israel chegou um tempo em que ele foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, Samaria e Judá. E o reino do norte mais rapidamente se degenerou do que o reino do sul, mas o reino do sul acabou também sucumbindo aos reis perversos que estavam sentando no trono de Israel. E tinha um rei no norte, vocês talvez se lembrem dele, Acabe, um homem muito mau, muito perverso. Mas para castigo da própria nação de Israel, Deus permitiu que esse rei perverso dominasse sobre o povo por longos 22 anos. A gente acha ruim quando na política o mau governante se reelege por mais 4 anos. Durante 22 anos, o perverso Acabe estava oprimindo e desencaminhando o povo de Deus. Ele não se satisfazia em praticar as suas perversidades, mas ele estava sempre colocando tropeço diante do povo para levar toda a nação à desgraça. Acabe era um homem muito mau, mas as coisas ainda iam piorar. Porque ele viria a se casar com uma mulher estrangeira, Jezabel, que se mostrou ainda mais perversa do que ele. Os conselhos de Jezabel levaram Acabe a, por exemplo, se apropriar indevidamente de uma vinha que era uma herança de família, de Nabote. Também os conselhos de Jezabel levou à perseguição dos justos em Israel, porque eles queriam a implantação do culto a Baal. Então todos aqueles que invocavam o nome de Yahvé eram perseguidos, a ponto de Elias achar que ele tinha ficado sozinho. Embora Deus revela a Elias, né, que haviam 7.000 que não tinham se dobrado diante de Baal. Mas se você pensar numa nação de milhões de pessoas, 7.000 é mesmo que nada, como diz a história. Então a igreja do Senhor foi reduzida a um número ínfimo, quase invisível, pelo menos para o profeta, que não conseguia enxergá-los. Cadê? Todos foram embora e eu fiquei só. A igreja de Cristo às vezes passa a fase assim no mundo. A perseguição às vezes é tão severa
que você procura os fiéis e é difícil achar. O povo de Israel gemia debaixo do governo do ímpio rei Acabe. E em outras épocas, como na época da rainha Esté, quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia, e lá o perverso Amã intentou a completa destruição do povo da aliança, e mais uma vez o povo de Deus gemia, preocupado com os intentos de Naamã. E quando nós vamos ao livro de Provérbios, são vários textos, eu separei 2 provérbios aqui, mas tem vários provérbios que falam sobre o perigo de estar debaixo do governo de pessoas ímpias. Provérbio 29, versículo 2 diz: quando domina o ímpio, o povo suspira, o povo geme. Provérbio 28, versículo 28, quando sobem os perversos, os homens se escondem. É isso mesmo que acontece quando os ímpios sobem ao poder. A liberdade para servir a Deus fica comprometida, a alegria do serviço de adoração é retida por causa da perversidade da idolatria, a injustiça prospera porque os limites estão sendo removidos, então não é de se esperar coisa diferente, senão a prosperidade da injustiça. E debaixo de um ambiente hostil como esse, o que vocês acham que os justos vão fazer? Vão se esconder. É natural. Não pense que os justos são super-homens que vão bater no peito toda vez e vão dizer, eu estou aqui pronto para morrer. Existem os casos assim. Mas a própria palavra de Deus mostra que os justos tendem a desaparecerem, a sumirem, a se esconderem. Não é que a igreja de Cristo vai completamente desaparecer, mas os justos, eles não terão liberdade para se manifestarem publicamente. E a tendência é, cadê os justos? Sumiram, como na época de Elias. Então a redução do número dos santos em tempos de opressão dos ímpios é uma realidade. É uma realidade. É por isso mesmo que nós estamos lendo aqui no versículo 3 essa promessa bendita de Deus, dizendo que Ele não vai deixar que o cetro da iniquidade permaneça, porque se permanecer, cai, não fica nenhum aqui. Fica não. Ninguém aqui é super-homem, não. Mas Deus é bom, e Ele prometeu que o cetro da iniquidade não durará para sempre. Deus vai quebrar o poder dos ímpios por amor à sua igreja, por amor ao seu povo. Nós aprendemos isso das palavras do Senhor Jesus também, que nos ensinou que por amor aos escolhidos, até o tempo da grande tribulação será abreviada. Porque Jesus mesmo disse, se não fosse assim, e até os escolhidos se perderiam. Não vão se perder, porque Deus toma providência em favor dos seus escolhidos. Por amor aos justos, o governo dos ímpios é interrompido. Isso é uma mensagem importante que nós aprendemos aqui nesse salmo. O versículo 4 nos ensina ainda uma outra coisa muito importante. Como é que Deus, enfim, sai em defesa do seu povo, quebrando o arco dos ímpios, em resposta à oração da igreja. Louvado seja Deus por isso. Versículo 4, faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, e quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Nesse salmo, a igreja aprende a colocar o nome de Yahvé na sua boca. Aprende a clamar pelo Deus da aliança, porque nós sabemos, Deus tem uma aliança com o seu povo, Deus jamais será infiel a essa aliança, jamais Ele quebrará essa aliança, jamais Ele abandonará a promessa que fez a sua igreja. Por isso nós podemos invocar o nome do Senhor. Senhor, lembra-te da tua promessa, lembra-te da tua aliança.
socorre-nos. E naquele momento nós vamos provar o Senhor vindo ao encontro do seu povo, quebrando o cetro dos ímpios e dando livramento ao seu povo. Essa imagem de o povo debaixo de opressão, clamando ao Senhor, e o Senhor vindo para salvar em resposta à oração do seu povo, é uma imagem recorrente na palavra de Deus. No livro dos Juízes, o povo fazia o que era mal, Deus enviava castigo, uma nação para castigar, o povo se arrependia, clamava ao Senhor, o Senhor enviava um Salvador. E cada vez de novo, na palavra de Deus, nós estamos vendo essa mensagem se repetindo. Quando o povo de Israel estava lá no Egito, o Senhor disse para Moisés: eu ouvi a oração do meu povo. Mas apesar disso, infelizmente, especialmente no momento que nós estamos vivendo, dá para perceber um ativismo terrível de muitas igrejas e pessoas que se dizem cristãs, mas que parecem confiar não na oração e na promessa que Deus fez de atender ao clamor da igreja para ser liberto da opressão dos ímpios, mas parece que eles estão confiando naquilo que os próprios homens podem fazer. Faze bem, ó Senhor. A nossa salvação não vem do braço de carne, irmão. A nossa salvação não vem do homem, a nossa salvação vem do Senhor. Faze o bem, ó Senhor. Pode parecer que essa oração significa que Deus não vai deixar que nada de mal nos aconteça, mas não é bem assim. De fato, a igreja sofre debaixo da opressão do ímpio. A igreja, de fato, está sofrendo por causa do governo desses ímpios que estão oprimindo a igreja aqui. A promessa é que, apesar dos crentes até passarem por muitas provações debaixo do governo dos ímpios, essa opressão não será para sempre e nem definitivamente. Não será para a ruína completa do povo de Deus. Mas apesar das opressões, o Senhor usará os próprios males, as próprias opressões, os próprios sofrimentos para o bem da nossa salvação. Nós aprendemos e confessamos isso de Romanos 8, 28. Que Deus vai transformar o mal em bem, ou Ele vai usar esse mal para o bem da nossa salvação. Então, o melhor bem que nos pode acontecer não é simplesmente em que nós paramos de sofrer debaixo da opressão dos ímpios, mas que apesar do sofrimento debaixo da opressão dos ímpios, o Senhor nos preserva até o fim na confiança nele. Durante nossa jornada nesse mundo, irmão, nós vamos sofrer perturbações, perseguições de toda a natureza. Não tem como fugir disso. Nós podemos orar a Deus e desfrutar momentos de relativa calmaria, mas considerando o dano que o pecado causa nesse mundo, não é de se estranhar todo o mal que a gente está presenciando. Seja no aspecto das doenças, da fome, da peste, da mortandade, seja no aspecto da opressão, da impiedade dos homens. Apesar disso, nós podemos aprender com essa oração do versículo 4. Ore para que em todos esses momentos bons e ruins, o Senhor possa usá-los para preservar você na salvação que Ele conquistou para nós. Deus, Ele age em resposta à igreja. Isso de fato deve ser um grande estímulo para nós como igreja de Cristo Jesus, não apenas em nossas casas, mas até mesmo aqui, quando nós nos reunimos na quarta-feira, nós sempre temos feito isso, dedicando um momento de oração, porque nós confiamos naquilo que Deus está nos ensinando, que Ele age em resposta à oração da igreja. Estamos vivendo um momento difícil, vamos vir para cá, vamos nos dedicar à oração. Vamos invocar o nome do Senhor. Às vezes nós deixamos de nos reunir para invocar o nome do Senhor e confiamos naquilo que nós mesmos podemos fazer.
achamos que o voto vai solucionar, achamos que um remédio é a solução. Nós sempre estamos procurando fazer alguma coisa para resolver os nossos problemas, enquanto o Senhor está respondendo à oração do seu povo. Nós precisamos, em casa, dedicar mais tempo à oração e precisamos nos reunir mais vezes como igreja para passar mais tempo em oração, para apresentar as nossas necessidades, as nossas dores e sofrimentos ao Senhor, sabendo que Ele tem poder para quebrar o cetro do ímpio e nos conceder dias melhores. E ainda em resposta à oração da igreja, o Senhor anuncia o castigo para os ímpios, versículo 5, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. A imagem aqui, a palavra é interessante, porque nós temos o Salmo 23, que fala sobre o Senhor ser o nosso pastor, que nos conduz. Ele, se você pega o Salmo 23, você pode perceber que Deus está pegando o rebanho do lado de fora, está conduzindo o rebanho pelo caminho, de vez em quando passando em terrenos perigosos, mas também conduzindo a passagem, as águas que matam a sede. E o Salmo 23 termina com o povo dentro do aprisco do Senhor, o rebanho dentro da casa do Senhor. Essa imagem de conduzir, de pastorear o rebanho, é interessante porque, ironicamente, o salmista está aplicando aqui como castigo para os ímpios. Porque enquanto o povo de Deus está sendo conduzido, pastoreado para ser protegido e guardado dentro da casa do Senhor, o versículo 5 diz que levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, ou para o destino dos malfeitores. O Senhor está pegando os ímpios e conduzindo eles, mas para lançá-los no mais profundo do abismo. Todos aqueles que estão lutando do lado de Satanás, todos os anjos que o seguiram e todas as pessoas que continuam servindo aos ideais de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que não foram justificados, não foram lavados no sangue do Cordeiro, todos os que não tiveram o seu coração purificado pelo sangue de Cristo, sofrerão o eterno banimento juntamente com os malfeitores. Isso é o castigo que está destinado a todo aquele que não teme o Senhor e perturba a paz do povo de Deus nesse mundo. O sofrimento que os ímpios causam à igreja é real. De fato, às vezes, crentes estão sendo muito machucados pela opressão dos ímpios. E às vezes, por causa dos seus próprios pecados. Mas nenhum sofrimento que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, passemos nessa vida é definitivo, é total. Mas aquilo que os ímpios tentam fazer conosco, nos destruir, é exatamente o que eles vão experimentar, porque o castigo definitivo que os ímpios têm tentado provocar a igreja do Senhor, são eles mesmos que vão provar esse juízo infernal e sofrimentos eternos, enquanto que a igreja do Senhor Jesus, que hoje ainda tem que sofrer debaixo da tirania de homens ímpios e cruéis, tem da parte de Deus a promessa bendita que aparece no final desse salmo: paz sobre Israel. Essa paz prometida a Israel, ela de fato só vai se completar no fim dos tempos, porque a própria palavra paz é a ideia de uma coisa plena, completa. Então, é a completa ausência de dor e sofrimento e a completa perfeição e bênção da parte do Senhor. Isso nós não podemos
desfrutar nessa vida enquanto nós carregamos em nossa própria natureza a corrupção do pecado. Não é possível. Apesar disso, nós já conseguimos provar nessa vida o início dessa delícia, o início dessa paz. Quando homens e mulheres de Deus não têm buscado solução para os seus conflitos e tensões em si mesmo, mas têm cada vez de novo buscado os pés do Senhor Jesus Cristo e fazer como Maria fez, lavar os pés do Senhor com lágrimas, cada vez elas estão experimentando mais e mais essa paz que inunda o coração do crente. Não vai encontrar essa paz no voto na próxima eleição. Não vai encontrar essa paz em remédios. Não vai encontrar essa paz no braço dos homens. Essa paz só pode ser encontrada ao lado do Senhor. Não há outra fonte dessa paz senão em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso, irmãos e irmãs, em todo o tempo da sua jornada como peregrino nesse mundo, esperando alcançar essa paz final, como disse o apóstolo Pedro, que está reservada para nós no céu, para onde nós caminhamos na esperança de um dia alcançá-la. Uma paz que nós já conhecemos agora, mas que só será completada no dia final. Essa paz marcará um tempo em que os ímpios que agora nos perturbam não existirão mais. Eles serão conduzidos para o fogo. A imagem do Salmo 1 que nós cantamos hoje de manhã é que Deus vai juntar a palha no fogo, enquanto que Ele junta o seu povo para derramar suas bênçãos sobre o seu povo. Deus reúne os ímpios como palha para queimá-los com uma chama que nunca se apaga. E o gozo de Cristo que nós já desfrutamos nessa vida será, enfim, desfrutado completamente. Por isso, devemos nos apegar à promessa de que a paz e o consolo de nossa vida não está em outra coisa, em outro lugar, em outra pessoa, senão unicamente no nosso Deus, que por amor ao seu povo está pronto para atender às nossas orações. Uma palavra final à igreja, já que eu mencionei algumas vezes durante a pregação sobre eleições e política, nós estamos nos aproximando de período de eleição. E nós temos, segundo o sistema de nosso país, o privilégio de participarmos da escolha dos homens e mulheres que irão governar a nossa cidade, na prefeitura e na Câmara dos Vereadores. Mas, irmãos, lembrem-se daquilo que vocês têm ouvido nessa pregação. Quanto mais ímpios forem os governantes, mais injustiça o povo sofrerá. E a igreja não vai escapar disso. Do outro lado, quanto mais o governante, apesar de suas fraquezas, apesar dos seus pecados, quanto mais eles estiverem buscando a justiça, maior liberdade e maior bem-estar terá a população debaixo do seu governo e também a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa sabedoria deve ser aplicada na hora de nós, com o nosso voto, escolhermos aqueles que nós vamos eleger para a nossa cidade. São a sabedoria que sai dos provérbios que nós lemos. Quando o ímpio está no poder, os justos desaparecem. Mas quando o justo sobe ao poder, os justos se multiplicam na terra. Apesar disso, irmãos e irmãs, não devemos pensar que a solução para os males da nossa cidade venha dos governantes, porque nós sabemos que o único governante que pode governar esse mundo e governa esse mundo com sabedoria, com justiça plena, é o Salvador Jesus Cristo.
aquele que recebeu do Pai o poder de governar e está sentado à direita da majestade nas alturas, dominando sobre todos os reinos desse mundo. E a nossa cidade, para conhecer quem é esse rei que reina sobre tudo, que está sentado no trono do universo, um rei justo que julga com justiça e com equidade, a igreja tem um papel muito importante. Porque é a igreja a voz profética de Deus nesse mundo. É a igreja a voz profética que anuncia o governo de Cristo. É a igreja que tem a voz que chama os pecadores ao arrependimento e que anuncia que não há bom governo senão em Cristo Jesus. Como igreja, não devemos de manifestar a voz profética para tentar resolver os problemas da nossa cidade com a força do braço do homem e a inteligência da razão corrompida, mas devemos nos submeter a Deus e invocar o nome do Senhor em constante oração, como o Salmo está ensinando. Mas em todo caso, amados irmãos, ainda que nós sejamos provados debaixo de governo de homens ímpios, e isso pode acontecer e pode piorar, devemos estar bem confiantes de que Deus, com sua sabedoria e justiça, usa os próprios governantes para punir os nossos pecados. Do outro lado, nós podemos ter plena confiança com esse salmo, de que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas firme para sempre. E não importa o que intentem fazer os homens, o Senhor está em derredor do seu povo, como os montes estão em derredor de Jerusalém. Nós podemos até enfrentar dias difíceis, onde o número dos justos seja reduzido a uma pequena porção, como no tempo de Elias. Mas Jesus é rei, que não pode ficar sem súdito. Nunca Satanás vai conseguir acabar completamente com a igreja, riscar a igreja da terra, nunca. Impossível. Jesus não é um rei sem súditos. Jesus não é um rei sem um reino, sem um povo. A igreja de Cristo sempre existirá, mas os ímpios não. Ainda que eles prevaleçam hoje, os que confiam no Senhor são os que serão preservados para todo sempre. Por isso, confiem no Senhor, protejam-se no Senhor e recorram sempre ao Senhor. Amém.